Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do aluno mágico do direito sucessório, né? Lembrando, obviamente, que nós já pontuamos com vocês, dentro de sucessão legítima, um histórico, já ventilamos a ordem de vocação hereditária e falamos de descendentes mais cônjuges, 1829, inciso 1, ascendentes mais cônjuges, 1829, inciso 2, cônjuge sobrevivente, inciso 3, e derradeiramente, no bloco passado, falamos da relação de colaterais, aqueles que não estão na linha reta, né? Ou seja, estão na linha transversal, linha oblíqua, né, ou chamados colaterais. Trouxemos aí essas 4 regras, os colaterais, tudo bem, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. De qualquer maneira, antes de nós irmos para o próximo título do direito sucessório, que é a sucessão testamentária, eu quero trazer mais um assunto dentro de sucessão legítima. E pretendo terminar esse assunto, obviamente, dentro desse bloco aí de 10 minutos. Qual que é o assunto, prof? É o direito de representação. Um direito que muitas vezes acaba sendo aí indagado nesses certames. Quais certames, prof? OAB e concursos públicos. Direito de representação. Primeiro detalhe, né? Quando eu falo de direito de representação, a gente precisa saber o que é o direito de representação. Esse direito, né, nada mais é do que uma substituição. Em outras palavras, né, podemos dizer que algumas pessoas, veremos quem são essas pessoas, elas substituem a outro indivíduo, algum parente que já faleceu, em outras palavras, pré-morto, né, recebendo o que ele receberia caso vivo ele estivesse. Show de bola! Então esse é o conceito, né, de representação. É uma substituição na qual as pessoas que ainda estão vivas recebem o que o morto receberia, né, caso vivo ele estivesse. Isso é o direito de representação. Direito esse que se encontra aí, né, conceituado no artigo 1851 e a substituição propriamente dita, né, está aí talhada, cunhada no artigo 1854. Então 1851, 1854. Prof, onde que tem esse direito de representação, né? O direito de representação, ele ocorre em 2 das 4 situações do artigo 1829. O 1829, ele fala da ordem de vocação hereditária. Primeira situação, descendentes mais cônjuge. Descendentes mais cônjuges, existe direito de representação. Então, existe direito de representação quando a gente fala dos descendentes, né? Lembre-se sempre disso. Então, quando a gente fala de descendentes, temos direitos de representação. E aí, nós já trouxemos para vocês aquela situação, né, enfim, que um indivíduo que morre deixa 2 filhos. Ai, prof, 2 filhos, beleza. Um desses filhos era pré-morto, já passou dessa para melhor. Deixou aqui, ó, 2 netos, beleza. Como que ficaria essa herança? Primeiro detalhe, lembrem-se, em mesmo grau, as pessoas recebem por cabeça, né? Se é por cabeça, a gente vai dividir. São 2 pessoas, como se fosse metade para esse daqui e a outra metade seria para esse. Só que esse já passou dessa para melhor. Então, como esse já passou dessa para melhor, vamos para o grau abaixo. Então, a gente faz um estirpe, tá certo? E daí, olhando esses 2 que estão no mesmo grau, a gente vai pegar essa metade, que seria dele, né? E vai passar essa metade para esses 2. Porque esses 2 recebem o que o morto receberia se ele vivo estivesse. Em outras palavras, essa metade dividido por 2, então esse filho recebeu metade e os netos vão receber 1/4 cada, metade dividida por 2. Essa é a ideia do direito de representação existente quando a gente fala dos descendentes propriamente dito, né? E a relação de descendentes está esculpido aí no artigo 1852 e a divisão essa realizada de maneira igualitária está no artigo 1855. Quando a gente fala de ascendentes, não existe direito de representação. Então, na linha ascendente, não existe direito de representação. Notem, aqui é onde mora grande parte das perquisições, das indagações que são materializadas, concretizadas, né, nesses certames que a gente fala tanto de OAB, quanto, obviamente, de concursos públicos. Então, na linha reta ascendente, inexiste o direito de representação. Não há direito de representação. Então, linha reta ascendente não existe. Cônjuge sobrevivente também não tem que falar de representação, mas nos colaterais temos que falar de representação, né? Então, colaterais temos. Inclusive, já falamos no bloco passado, naquela hipótese, né, onde o indivíduo, lembra-se, colaterais são aqueles que estão na linha transversal, são aqueles, né, que não estão na linha reta, linha oblíqua, ou propriamente dito, colateral. Então, nós falamos, obviamente, a partir do momento que um determinado indivíduo morre, ele tem um irmão e tem outro irmão. Se um desses irmãos já passou dessa para melhor, irmão segundo grau, né, nós teremos aqui sobrinhos. Lembrando-se sempre que temos um artigo que diz que os sobrinhos,
herdarão, né, concomitantemente, conjuntamente, tá certo? Com esse aqui, com esse irmão do morto. Então, sobrinhos herdando conjuntamente com o irmão do morto. Falamos do direito de representação, né? Inclusive, uma exceção àquela ideia que os mais próximos excluem os mais remotos. Então, quando há o direito de representação? O direito de representação, ele existe, ele se faz presente. Descendente, 1829, inciso 1, e colaterais, 1829, inciso 4. Em outras palavras, são as pontas, né? São os dois lados, tudo bem? Ou o primeiro e o último, né? Show de bola, sem grandes discussões, sem grandes entraves. Lembrando que quando a gente fala justamente dos colaterais, isso estaria no artigo 1853. Bem, para terminar esse direito de representação, eu quero falar duas coisas com vocês. Na verdade, duas discussões que surgem dentro do direito de representação. A primeira delas diz respeito à renúncia. Essa nem é tão assim bem discutida, né? Não traz assim grandes dificuldades. Como assim? Gente, quando nós falamos de renúncia, eu disse para vocês que a pessoa que renuncia, né, é como se ela não tivesse existido. Em outras palavras, se essa pessoa que renunciou, ela passará, ou seja, a sua herança, para aqueles que estão na mesma classe sucessória. Então, passaria para os seus irmãos, né, obviamente, e também na situação aí, né, se houver, óbvio, um cônjuge, né, sem grandes dificuldades. Então, passa para os que estão na mesma classe sucessória, como se não existisse. E aí eu falei, renúncia translativa, renúncia abdicativa. Tudo bem, show de bola. Vocês não sabem. O que vocês não sabem, né? Eu tenho, por exemplo, um pai e tenho um avô. Show de bola, né? Tudo bem, então eu tenho um pai e tenho um avô. Gente, o fato de eu renunciar à herança do meu pai não significa que eu vou perder a possibilidade de renunciar, até mesmo representar o meu pai na herança do meu avô. Então é esse o detalhe que existe em renúncia. Em outras palavras, eu renunciei à herança do meu pai, tudo bem? Mas eu posso representar o meu pai na herança do meu avô. Por quê? Porque o meu pai, que morreu antes, vamos supor, do meu avô, ele deixou o quê? Uma bicicleta. Poxa, o que eu vou fazer com a bicicleta? Não tenho o que fazer com a bicicleta, né? Agora, em contrapartida, o meu avô, ele é tipo o Bill Gates, né? Ô louco, prof. Ele é o Tesla da nova geração, sei lá, né? E daí? Nova geração, meu avô, né? Ou seja, das gerações anteriores. É o Tesla das gerações anteriores, né? Que loucura, prof. E daí? Poxa, daí eu tenho interesse em representar o meu pai na herança do meu avô, porque o meu avô está deixando uma certa quantidade de bens. Tudo bem? É essa ideação aqui existente, pelo menos dentro de renúncia. Inclusive, gente, quando eu falei de renúncia, eu até trabalhei essa situação excepcional com vocês. Não sei se vocês se recordam, se lembram, né? Eu disse que a renúncia, ela não pode ser, né, enfim, ela não pode ser fracionada, e além de não poder ser fracionada, ela não pode ser por instrumento de condição, ou até mesmo por instrumento de termo. Dentro de condição, eu até falo assim, né? Nossa, prof, não posso renunciar, por exemplo, quando o Palmeiras for campeão mundial. Daí fala assim, prof, quando que vai ser isso? Eu não sei, né? Show de bola. Não sei se vocês se recordam disso, mas de qualquer forma temos essa aula aí gravada, né? Que loucura. Dentro dessas fracionadas eu falo assim, olha, é possível a gente trabalhar aquela hipótese de renúncias, ou seja, de heranças diferentes. É isso que está acontecendo aqui. Herança diferente. Herança do meu pai é uma, herança do meu avô é outra, né? Razão pela qual, então, posso representar o meu pai na herança do meu avô. Show de bola. Essa seria a primeira discussão. Já matamos essa primeira discussão. Ô, louco, que bandido, matamos, né? Show de bola. Vamos então para a segunda discussão. E essa aí é uma loucura. Por que essa é uma loucura? Gente, pelo seguinte. Não sei se vocês se lembram, mas existe um instituto chamado de comoriência, né? Comoriência. O que é comoriência? Comoriência traduz aquela hipótese de morte simultânea. Aquela situação, né, onde você não consegue precisar a ordem cronológica dos óbitos. Em outras palavras, eu não sei quem morreu antes. Alguns países, nessas colisões, por exemplo, que tem muita gente dentro de um carro e etc., eles trazem algumas codificações com presunções de mortes pretéritas. Então ele fala assim, o mais velho morre antes do mais novo, né? Enfim, até para dar uma facilitada no direito sucessório. Aqui o nosso
nosso Código Civil, ele não traz essa ideia. Em outras palavras, ocorrendo a comoriência, se materializando a comoriência, pela maioria da doutrina, abrem-se cadeias sucessórias distintas. Abrem-se cadeias sucessórias distintas. Ou seja, eu não sei, por exemplo, vamos supor, vamos colocar 4 pessoas aqui, 4 pessoas, tá? Quem são essas pessoas? A gente tem aqui, primeiro detalhe, né? Vamos falar, enfim, um bisavô, a gente tem um avô, tem um pai, tem um filho, beleza, né? Tava o avô e o pai dirigindo, né? No mesmo carro. E daí, esse carro bateu com a MC Kevin, olha a explosão, puf, né? E daí, pronto, bateu, teve a explosão do carro. Esses dois passaram dessa para melhor, né? Foram ver a grama nascer por baixo, vestiram o paletó de madeira, fizeram um desenlace. Só que foram carbonizados os corpos, então eu não sei precisar quem que morreu primeiro. Se eu não sei precisar quem morreu primeiro, abrem-se cadeias sucessórias autônomas, distintas. Em outras palavras, aqui a gente nem... que eu deixei um neto nesse exemplo, né? Mas enfim, vamos supor que não tivesse esse neto. O que aconteceria? A gente vai analisar primeiro a cadeia do avô e a cadeia do filho de maneira autônoma, né? Ou seja, de maneira distinta. É aí que está o laço, né? Essa é a corrente majoritária. Só que acontece, gente, que apesar dessa ser a corrente majoritária, parcela da doutrina fala assim, mas calma aí, se nós estivermos discutindo, aqui no meu exemplo eu já trouxe a segunda corrente, né, que é justamente voltada no sentido do chamado enunciado 610. O que ele fala? Ele fala assim, não, a gente tem que observar que seria possível o direito de representação em relação aos filhos herdeiros do morto na comoriência. Em outras palavras, nesse meu exemplo aqui, a gente podia falar da linha descendente, né? Vamos supor, desse pai aqui que faleceu, a possibilidade do neto. O que esse neto aqui faz? Esse neto representar o pai e assim receber. Porque se você abre cadeia sucessória autônoma distinta, você poderia gerar uma injustiça. Em outras palavras, o dinheiro que seria do avô, né, você esquece que tem descendente, sobe para a linha reta ascendente. Linha reta ascendente, vamos falar então, herda do bisavô, né? E aqui embaixo, poxa, ele podia estar representando o pai, tudo bem? Ou seja, representando o pai e assim descer no 1829, inciso 1. Essa seria a discussão, mas uma discussão voltada dentro desse enunciado de número 610. Uma ponderação, um tempero à corrente majoritária, que diz que na comoriência abrem-se então cadeias sucessórias autônomas e distintas. Dito isso, então, deixo para vocês um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.